Você se acha livre? Autêntico? Capaz de decidir sua vida com plena consciência? Pode parecer duro dizer isso, mas talvez você não seja tão livre quanto imagina. Talvez grande parte do que você chama de escolha pessoal esteja sendo guiado por uma estrutura invisível, antiga, silenciosa, um arquétipo. Carl Jung dizia que os arquétipos são formas sem conteúdo que vivem no inconsciente coletivo, moldando comportamentos, emoções e até destinos, mesmo quando não temos a menor ideia disso. São padrões psíquicos herdados que habitam a mente humana como modelos primordiais. O herói, o rebelde, o cuidador, o sábio, o inocente, o amante, o governante, o fora da lei, entre tantos outros. Mas o que ninguém te contou é que você tem um arquétipo dominante, uma força simbólica que atua como uma lente silenciosa entre você e o mundo. Você a carrega em tudo, na maneira como ama, trabalha, briga, sonha, procrastina, se veste e até adoece. Ela é sua máscara invisível. E o mais perigoso, quase. Sempre você acredita que essa máscara é quem você realmente é. O arquétipo não é só um papel que você representa. Ele é uma matriz inconsciente que define o script da sua vida. Se você não o reconhece, ele te controla. Mas se você o enxerga, ele começa a perder o poder de te dominar. Só que tem um detalhe: enxergar exige coragem, porque descobrir seu arquétipo dominante é descobrir que talvez muitas das suas atitudes não vieram de você, mas de algo que você só estava repetindo. Automaticamente, a máscara protege, mas também esconde. E só quem tem coragem de encarar o que está por trás dela pode de fato começar a viver. Descobrir seu arquétipo dominante não é um exercício intelectual, é um abalo, um terremoto interno que desestabiliza as certezas que você construiu sobre si mesmo ao longo da vida. Porque no fundo, todo mundo tem um roteiro, um papel que aprendeu a desempenhar, às vezes desde a infância. O filho exemplar, a cuidadora incansável, o rebelde, inconsequente, o sábio silencioso, o sedutor irresistível, o mártir que sofre em silêncio. Você talvez não saiba o nome, mas já está atuando nesse papel há anos. Quando você começa a ver esse padrão com clareza, algo quebra. Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem se é, começa com a ruptura da persona, essa máscara construída para sobreviver socialmente. Só que por trás da máscara não vem imediatamente a liberdade. Vem o vazio, o desconforto, a instabilidade de não saber mais quem você é, nem o que realmente quer. É como se você tivesse vivido metade da vida dormindo e alguém de repente te acordasse com um tapa. E por isso tantos fogem dessa investigação, porque o arquétipo dominante não revela só o seu brilho, ele revela a sua ferida. Aquilo que você tenta esconder até de si mesmo. Ele mostra o ponto cego, a rigidez emocional, o vício inconsciente, a criança ferida que grita por trás do comportamento adulto. Esse reconhecimento pode ser vertiginoso, mas também é libertador, porque o que não é visto te governa, mas o que é visto com lucidez começa a se dissolver. O choque de descobrir quem você realmente é, com todas as suas repetições e dores escondidas, é o começo de algo novo, uma vida menos automática, mais desperta, mais sua. Um dos maiores erros ao falar de arquétipos é tratá-los como personagens fixos, como se fossem rótulos de teste de personalidade. Mas arquétipo não é uma caricatura, é um padrão simbólico, profundo, que estrutura a alma humana desde os tempos mais antigos. Jung via os arquétipos como expressões universais do inconsciente coletivo, forças que estão presentes em todas as culturas, mitologias e histórias. Eles não são inventados por nós, são descobertos, revelados pela forma como vivemos, sonhamos e reagimos ao mundo. O herói, por exemplo, não é apenas o guerreiro corajoso das lendas. Ele é o impulso de enfrentar o medo, de vencer desafios internos. O sábio não é apenas o velho com um cajado. Ele é a busca pela
Verdade pela clareza. O cuidador não é só quem serve os outros, mas quem precisa ser necessário para se sentir amado. Cada arquétipo é uma arquitetura interna, uma forma de perceber, sentir e agir. E aqui está o detalhe que desestabiliza. Esses padrões atuam mesmo quando não somos conscientes deles. Você pode passar a vida inteira achando que está tomando decisões livres, quando na verdade está apenas obedecendo a um script arquetípico. O que parece seu jeito pode ser apenas o reflexo inconsciente de uma energia simbólica que tomou o volante da sua vida. E quanto mais inconsciente essa força é, mais ela te domina. Porque o arquétipo não vem perguntar se pode entrar. Ele já mora aí. Quando você reconhece o arquétipo como padrão de alma e não como rótulo, você começa a entender por que repete certos ciclos, por que atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento, por que se sabota sempre no mesmo ponto, por que carrega culpas que não consegue explicar. E esse reconhecimento é o início da reintegração. Porque arquétipos não devem ser vencidos, eles devem ser compreendidos. Quando você olha para o seu arquétipo dominante com honestidade, você começa a se ver com profundidade, não como um personagem, mas como alguém que está finalmente despertando. Nenhum arquétipo é puro. Todos eles têm uma face oculta, uma sombra que cresce quando você se identifica demais com a máscara que ele oferece. A sombra de um arquétipo é o seu excesso, o seu desequilíbrio, o seu vício. Simbólico. É o ponto onde aquilo que parecia virtude se transforma em prisão. O herói, por exemplo, pode se tornar obcecado por salvar tudo e todos e acabar sacrificando a si mesmo. O cuidador pode viver em função dos outros, esquecendo de si, até adoecer de tanto silenciar suas próprias necessidades. O sábio, se inflado, vira um cínico. O rebelde, um destruidor compulsivo. O amante, um prisioneiro da carência. Quando um arquétipo domina sua psique e você se funde a ele sem consciência, ele toma conta. E o que deveria ser força se torna compulsão. O que deveria ser expressão vira rigidez. Jung chamava isso de inflação arquetípica, quando o indivíduo não se vê mais como pessoa, mas como papel. Ele não sente mais, ele representa. Ele vive dentro de uma narrativa que não sabe mais onde termina. É por isso que reconhecer seu arquétipo dominante é só o começo. O verdadeiro trabalho está em enxergar a sombra que ele carrega. Essa sombra não é um defeito moral. Ela é o excesso de identificação, o apego ao papel, a repetição inconsciente de atitudes que já não servem mais, mas que continuam ali porque você acha que é só o seu jeito. O arquétipo que não é visto vira prisão, mas o arquétipo que é iluminado vira ponte. Uma ponte entre o que você tem sido e o que pode, enfim, começar a ser. A armadilha do arquétipo dominante é que ele funciona. Funciona tão bem que você não percebe que está preso nele. Funciona no trabalho, nas relações, na sua imagem pública. Funciona porque cumpre as expectativas do mundo, porque te dá reconhecimento, sentido, rotina, mas tem um custo, e esse custo é silencioso. Aos poucos, aquilo que começou como uma força, a coragem do herói, a doçura do cuidador, a rebeldia do fora da lei, a inteligência do sábio, vai virando um mecanismo automático que toma decisões por você, sem você. E quanto mais você investe nesse padrão, mais difícil se torna abandoná-lo, porque é nele que está sua zona de segurança. É nele que você aprendeu a ser aceito. Você se torna funcional, mas profundamente esgotado. E esse esgotamento não aparece de cara. Ele vem disfarçado de cansaço emocional, de desânimo crônico, de relações que perdem o brilho, de uma sensação estranha de estar sempre cumprindo um papel, mas nunca realmente habitando a própria vida. Você começa a se perguntar: por que eu repito os mesmos padrões? Por que eu explodo sempre com as mesmas coisas? Por que parece que eu vivo para manter uma imagem que nem sei mais se é minha? É o arquétipo pedindo espaço demais. É a sua alma te dizendo:
Essa estrutura já não te serve mais. Só que sair disso dá medo, porque abrir mão do arquétipo dominante é muitas vezes abrir mão de tudo o que te trouxe até aqui. É deixar de ser o confiável, o independente, o protetor, o engraçado, o forte, o sensato, o que resolve tudo. E aí vem o conflito. Se você não é mais isso, quem você é? Essa pergunta dói, porque ela desinstala, e ninguém quer ser desinstalado de si. Mas aqui está a chave. É exatamente nesse vazio que algo novo pode nascer. Quando o arquétipo começa a ruir, é porque a sua alma está pronta para algo mais autêntico, para um jeito de viver que não seja apenas funcional, mas verdadeiro. Desmontar a prisão simbólica do arquétipo dominante não é destruir quem você é reconstruir, com consciência, com escolha, com liberdade. É nesse ponto que o roteiro da vida começa a deixar de ser repetição e vira reinvenção. Antes de virar clareza mental, o arquétipo grita no corpo, e a maioria de nós aprendeu a ignorar esse grito. Você já se sentiu drenado após desempenhar o mesmo papel todos os dias? Já sentiu uma angústia sutil ao repetir comportamentos que, teoricamente, funcionam, mas internamente soam falsos? Já teve aquela sensação de estar assistindo a própria vida acontecer como se fosse um personagem automático dentro de si? Isso não é coincidência. É o corpo avisando que há um desequilíbrio simbólico. Carl Jung dizia que os sintomas, sejam emocionais ou físicos, são mensagens da alma que não conseguimos traduzir em palavras. E quando um arquétipo dominante toma conta da nossa psique, o corpo sofre as consequências desse excesso. O cuidador que nunca se permite descansar pode desenvolver dores crônicas, ansiedade, fadiga extrema. O herói que vive em estado de alerta constante pode ter insônia, hipertensão, tensão muscular. O sábio que se desconecta das emoções em nome da razão pode enfrentar bloqueios criativos, sensação de estagnação, distúrbios respiratórios. Isso acontece porque os arquétipos não vivem apenas no campo psicológico. Eles moldam nossa postura, nosso ritmo, nosso metabolismo. E aqui está um detalhe perturbador. O corpo sempre sabe quando estamos vivendo um personagem que não somos mais. Você pode estar sorrindo para o mundo, mas o corpo está tenso. Pode estar agradando a todos, mas o estômago está enjoado. Pode estar dando conta de tudo, mas o peito está apertado. E a gente acha que é estresse, TPM, gastrite, fadiga. Mas às vezes é só o cansaço de interpretar. Por isso, reconhecer seu arquétipo não é um exercício intelectual, é visceral. É um mergulho em sensações, memórias, impulsos. É prestar atenção nos momentos em que o corpo relaxa espontaneamente e nos momentos em que ele trava sem explicação. O corpo é o primeiro a reagir quando a alma não está sendo ouvida. E também é o primeiro a agradecer quando começamos a integrar com verdade o que somos por dentro com o que mostramos por fora. Escutar seu corpo é escutar seu inconsciente. E talvez ele já esteja há anos te dizendo que o papel que você assumiu não é mais quem você é. Chega um momento da jornada em que você percebe: o arquétipo que mais te define também é o que mais te machucou. E é aqui que tudo se complica, porque o que parecia força começa a se revelar como uma reação, uma defesa, um escudo que foi erguido não por escolha, mas por necessidade. O arquétipo dominante, muitas vezes, é construído sobre uma ferida antiga. O cuidador pode ter aprendido a se anular para merecer amor. O herói pode ter precisado ser forte porque ninguém mais foi. O sábio pode ter mergulhado no mundo das ideias para fugir de um ambiente emocionalmente caótico. O rebelde pode ter lutado contra tudo porque foi profundamente ferido por alguma autoridade. O amante pode ter se tornado sedutor porque, um dia, se sentiu invisível. O arquétipo ferido não é uma invenção. É uma resposta emocional codificada, uma adaptação simbólica a um trauma, a uma ausência, a uma rejeição. E por mais que ele tenha te protegido, em algum ponto ele começou a limitar.
ele virou armadura. E como toda armadura, pesa. Impede o toque, o abraço, a vulnerabilidade. Impede a leveza. O encontro com esse arquétipo ferido não é agradável, porque ele carrega a dor mais íntima da sua história, aquela que você aprendeu a esconder até de si mesmo. Mas também é nesse ponto que reside o poder de transformação. Jung dizia: aquilo que você mais precisa encontrar estará no lugar onde menos deseja olhar. O arquétipo ferido, quando visto com coragem, começa a se curar. Você não precisa mais ser forte o tempo todo, não precisa agradar a todos, não precisa brilhar sempre, não precisa fugir de quem você é para ser aceito. Porque onde está sua dor, também está seu poder. Um poder que não é o de vencer os outros, mas o de se reintegrar, de se libertar do padrão repetido, de viver com profundidade, com inteireza, com autenticidade. Esse é o momento em que o arquétipo deixa de ser prisão e vira passagem. A travessia simbólica entre a versão sua que reagia e a que agora escolhe conscientemente como viver. Ao final dessa jornada, uma verdade se revela com nitidez dolorosa e libertadora. O arquétipo não é quem você é apenas uma parte do que você carrega. Ele pode ter sido sua armadura, seu abrigo, sua bandeira, pode ter te guiado, te protegido, te definido por anos, mas ele não pode ser seu destino. Jung nos ensina que o objetivo do desenvolvimento psíquico não é se tornar o melhor herói, o melhor cuidador, o mais sábio entre os sábios. O verdadeiro caminho é o da individuação, o processo de integrar todas as partes, luzes e sombras, virtudes e vícios, máscaras e verdades. Ser inteiro é ser paradoxal, é aceitar que em você coexistem o líder e o inseguro, o independente e o carente, o racional e o impulsivo. E que não há nada de errado nisso. O problema nasce quando você se agarra a um só papel e tenta construir uma vida inteira em cima dele. Porque um papel não sustenta uma alma. É por isso que descobrir seu arquétipo dominante pode te desestabilizar tanto. Porque ele te mostra que, até aqui, você viveu mais para se proteger do que para se expressar. Mas essa descoberta é também uma chave, porque uma vez que você reconhece o arquétipo como símbolo e não como identidade fixa, você ganha liberdade. Liberdade para não reagir no automático. Liberdade para se permitir outros caminhos. Liberdade para falhar, para mudar de opinião, para experimentar outras versões de si. O arquétipo, nesse ponto, se torna porta. Uma passagem entre a versão que sobreviveu e a que finalmente começa a viver. E é aqui que a verdadeira vida começa. Não aquela baseada em expectativas externas, nem na persona social, nem na compensação de feridas, mas uma vida vivida de dentro para fora, com consciência, com responsabilidade e com verdade. Essa é a jornada do autoconhecimento arquetípico, não um mapa para se encaixar, mas um espelho para se libertar. Porque no fim, como Jung dizia, não somos o que nos aconteceu, somos o que escolhemos nos tornar. A jornada de descobrir seu arquétipo dominante não é sobre encaixe, é sobre libertação. Você não está aqui para ser apenas uma versão funcional de si mesmo, moldada por feridas ou expectativas alheias. Está aqui para se tornar inteiro, para integrar o que foi reprimido, iluminar o que foi negado, curar o que foi ignorado. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, um retorno gradual para dentro, um desapego dos papéis repetidos, uma coragem silenciosa de se ver e se permitir ser. Se esse vídeo te confrontou, te provocou ou simplesmente te fez pensar, talvez você esteja pronto para dar esse passo. Comente aqui embaixo qual arquétipo você reconheceu em si e qual parte te doeu mais perceber. Compartilhe esse vídeo com quem precisa sair do piloto automático da própria história. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui a gente não vive na superfície, a gente mergulha até o fundo da alma. Nos vemos no próximo episódio. E até lá,
se permita mudar de pele.